converso com Alberto Santini Filho sobre terapia ortomolecular. O que trata a terapia ortomolecular? Quais os problemas? Trata as pessoas, porque na verdade o paciente a gente não escolhe, viu? Quando a gente fala de química, todo mundo tem a sua estrutura, então ele vai diversificar. Por exemplo, só para ter uma ideia, quando nós comentamos agora há pouco da avaliação, nós vamos falar sobre estado geral da pessoa, sobre fadiga, falta de resistência, cansaço, desânimo, equilíbrios do sono. Então, o sono, às vezes a pessoa acha que dorme bem pela quantidade, mas às vezes a qualidade dela, como é que ela dorme bem? Se ela dormiria mais horas se pudesse, tem pesadelos, desperta durante a noite. Inclusive, então, o número de e-mails que eu recebi pelo depoimento daquele Neiro, do último, eu até pedi para repassar. Porque às vezes a pessoa, a confusão com o lado emocional e o nutriente, né? Mas eu falo que o nutriente é uma pessoa. Quando você pega de encontro pelo lado químico, você vê, eu mesmo, né? Eu estou nessa área porque eu era advogado de uma multinacional. Eu com 21 anos já era formado em Direito, hoje eu trabalho na área que me tirou vamos supor, produtos que eu tive que tomar, naquela época queriam que eu tomasse a vida inteira, tarjas pretas, por exemplo, que eu não tenho nada contra. Se precisar associar, nós associamos. Mas o bom é comemorar com champanhe no final. Com certeza. Não é verdade? Mas você vai conferir o depoimento do Neiro, que foi de uma gravação que nós fizemos há um tempo atrás, e confira aí. 3, 4 meses atrás, que eu praticamente estou, graças a ele, que hoje eu estou aqui bem, com saúde, com tudo, mas eu tive uma depressão assim terrível. E se não fosse só a depressão, eu também tive o síndrome do pânico. Que o síndrome do pânico me deixou assim, na minha empresa, eu até peguei uma antipatia. As pessoas pegaram uma antipatia comigo, meus funcionários, até demiti alguns funcionários importantes da empresa, que hoje, graças ao tratamento que eu fiz com ele, quando eu vim a São Paulo, uns 2 meses atrás, eu tenho um amigo aqui em São Paulo. E esse amigo me indicou, que já fez o tratamento com o Dr. Alberto Santini. Vamos lá, Neiro, faça o tratamento e tal. Eu fui e fiz. No meu primeiro mês eu já comecei a sentir a diferença. Porque você, até então, tu não sente, mas as pessoas que convivem ao teu redor, elas sentem a tua diferença. O que você está, a tua melhora de vida. E graças a Deus eu fui melhorando. Talvez hoje, por exemplo, eu poderia não estar mais nem com a minha empresa. Poderia ter ido bater para o fundo do buraco junto comigo. Ele estava associado também com tratamentos com medicamentos alopáticos, inclusive controlados. Aí ele com tarja preta. Ele começou a baixar os... E hoje você não toma mais nada? Não, hoje, graças a Deus, eu não tomo mais tarja preta. Eu tomava tarja preta, eu ficava mal, me dava efeito colateral. Eu tinha épocas que o síndrome do pânico é como se eu fosse morrer. Alberto, a gente não sabe, mas realmente pode interagir a terapia ortomolecular com medicação alopática? Deve, porque é que eu falei, esse terreno equilibrado joga semente, a flor absorve, ela vai nascer melhor. Eu dou esses exemplos para que as pessoas entendam. Então, a partir do momento que você está com a sua química equilibrada, funcionando, reagindo direito, você recebe melhor outras substâncias, tanto da alopatia, quanto a homeopatia, fitoterapia. Aqui eu não tenho preconceito a áreas, pelo contrário, nós temos que dividir para somar. Muitas vezes a vida soma situações para deixar uma pessoa para baixo. Por que não associar, se for o caso, a outras técnicas para que você fique bem? O que importa é que no final você esteja feliz, não é verdade? Claro. Então, por exemplo, eu tenho casos de quimioterapia, vários casos, por exemplo, inclusive com relatos na rádio em São Paulo, que eu tenho um programa há 18 anos, que eu tiro dúvidas do ouvinte no ar, de pessoas que estavam se usando com quimioterapia e não estavam respondendo, se sentiram muito mal. A partir do momento que nós equilibramos o metabolismo na parte química, ele reagiu melhor a uma quimioterapia. Pessoas, por exemplo, que estavam... mulheres, por exemplo, na menopausa, ou então faz o exame e não tem nada a nível hormonal. Como que não tem nada? A nível hormonal está tudo bem, só e quimicamente relacionado, como é que está? Sim. Então, às vezes a pessoa está com sintomas daqueles calores, transpirações e um monte de situações que muitas vezes parece que tem um problema hormonal. Não deu. Ou vice-versa. Vamos supor que ela tenha um problema hormonal, tenha que se usar um problema de tireoide, por exemplo. Ela vai ter que usar o Tirox, o Sintroid, o Pluran T4, vai ter que usar o produto que o endócrino vai lhe aconselhar. Porém, se a sua química estiver reagindo, ela absorve melhor essas substâncias. Nossa, eu vejo casos de pessoas que chegam, que muitas vezes usando técnicas que não estavam adiantando e o problema não era a técnica, era o metabolismo que não reagia. Agora, o que acontece que o metabolismo não reage?
Eu falo que é o exemplo da planta. Muitas vezes a terra está lá, mas não está bem para absorver determinada substância. Por exemplo, choques anafiláticos e anestesia é o mesmo lote para várias pessoas. Por que aquela teve um problema? Então, a partir do momento, se ela tivesse em equilíbrio para responder, é como um gás de um fogão. Ele vai estar reagindo ao fogo. Então, é o que nós procuramos fazer. Equilibrar nível, a pessoa tem que ser por fora o que é por dentro, mente e metabolismo equilibrado, fora é consequência, e quando absorve outra substância, ela vai estar atuando de uma maneira boa. Já voltamos já. Vamos para um rápido intervalo.